Oi pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Hoje estou aqui improvisando esse vídeo aqui, estou trabalhando, estou roçando aqui perto de um rio, coisa linda, o sol saindo lá atrás, né? Coisa linda aqui, tá? Muito gostoso estar aqui. Só que aqui ou em qualquer outro lugar, depende muito de como está a mente da gente, né? Como que a gente está, o interior da gente. Porque às vezes a gente está um lugar muito bonito, mas a gente não está bem mentalmente e isso não muda nada, né? Como que está a sua vida? As pessoas te consideram, não te consideram? Você considera as pessoas ou não considera? E dê aquele like se o vídeo fazer sentido para você. Hoje eu venho compartilhar com você a respeito da falta de consideração. Ou seja, a consideração fingida, né? As pessoas fingem que consideram você, ou na verdade elas nem fingem, né? É falta de uma percepção, falta de um entendimento da sua parte, entender o que é que ela está realmente considerando, porque as pessoas na verdade elas não consideram umas às outras, na maioria elas não consideram, e isso está dentro da família mesmo, né? Elas consideram aquilo que você tem para oferecer, seja material, seja uma atenção, né? Seja um entretenimento, ou seja, você enterte ela, então ela se mostra interessada, ela começa a te dar atenção no momento que ela está se entretendo com você. Então não é por você, é pelo aquilo que você está oferecendo. Você está dando atenção para ela, ela tem algo para falar, ela tem algo para desabafar e você está ouvindo ela, então ela fica atenta ali, considerando o seu ouvido, né? Considerando a sua atenção, considerando o favor que você está prestando, considerando a bondade. Elas consideram aquilo que você tem para oferecer, mas a sua pessoa, né? Embora elas falem isso é um fingimento, isso é uma mentira cabeluda, isso a gente percebe também na família, nos parentes, as pessoas mais próximas, que é uma mentira. Elas na verdade não te consideram, elas não te dão valor. Por exemplo, ela fala algo aqui agora que vai te dar ou vai te levar a algo, e se ela realmente tivesse uma consideração, ela falava e cumpria com o que ela falava, mas ela não cumpre. Ela fala naquele momento, muitas das vezes eu acredito que é só para... ela acredita muito nessa questão da fala, né? Ela acredita que essa fala dela vai ter algum benefício, só que ela esquece que tem pessoas prestando atenção nisso, né? Eu, por exemplo, presto muita atenção. A pessoa fala para mim, eu vou te levar algo lá, à tarde eu passo lá, e ela não passa, isso fica gravado, né? E essa pessoa já perde comigo um ponto. A pessoa fala, eu vou te pagar tal dia, ou você arruma um dinheiro para ela, e daí fica dela te devolver, e ela não te devolve. As pessoas, elas acham que, na verdade, elas não acham, né? Elas pensam assim, ele não está me cobrando, ela não falou nada, ela tem, a vida dela tá melhor do que a minha, então isso não vai fazer diferença para ela. Então ela não considera a sua necessidade. Para ela você está bem, então para ela, para você não vai fazer falta aquilo, né, que você às vezes está esperando. Só que se fosse com ela ia ficar, com certeza, se você fica devendo para ela, se ela não cobra, né, mas ela fica pensando 24 horas naquilo que você falou. Ela cria expectativa naquilo que você falou. E todos nós criamos expectativas, né? A pessoa fala para você, vamos dar uma caminhada, eu passo lá à tarde na sua casa. Aí você fica na expectativa aguardando, né? Ela passar lá. Vocês combinaram, então você fica na expectativa. Então todos nós criamos expectativa. Embora depois que eu amadureci, eu não tenho mais expectativa no que as pessoas falam, né? Eu não deposito mais minha energia de esperança, né, no que as pessoas falam, porque eu já sofri muito com isso. Então eu só ouço as pessoas falarem isso ou aquilo, evito de emprestar dinheiro, evito de, né, de armar compromisso com as pessoas, porque
a grande maioria delas não cumpre os seus compromissos, porque na verdade elas não têm consideração pela minha pessoa, elas têm consideração pelaquilo que eu vou favorecer elas. Como eu disse, vou favorecer ela numa atenção que eu vou dar, numa atenção no sentido dela estar ali falando alguma coisa, eu parar para ouvir ela de verdade, né? Algo, né? Coisa que ela não consegue fazer, porque quando é a minha vez de falar, ela vira o seu corpo, ela dá uma distraída, ela começa a olhar para o celular, ou seja, ela não considera o meu ser, né? A minha pessoa ela não considera, ela só tem interesse naquilo que eu estou oferecendo. No caso da gente estar ali, ela está falando, eu ouvindo, e a hora que eu preciso falar, então ela não tem consideração para aquilo que eu preciso falar. Ela não me olha como um ser humano, ela me olha como alguém de ser usado, né? Como uma pessoa de ser útil para ela no momento que ela necessita. Então isso também existe na família, existe nos parentescos, nas pessoas próximas. E aí o que eu tô fazendo com isso? Né? Depois que eu descobri que as pessoas elas necessitam ser ouvidas, mas elas não têm interesse em ouvir as outras pessoas, eu estou buscando a estudar isso, né? Até inclusive estou estudando para ser um terapeuta que ouve as pessoas, um psicólogo ouve as pessoas, né? Ela para ouvir, por isso que as pessoas vão no psicólogo, porque elas querem ser ouvidas. E aí eu acabei, né? Estou me afastando cada vez mais das pessoas, inclusive de parentes, eu me afasto. É claro que hoje eu tenho uma compreensão disso, né? Da necessidade que eles têm de falar, embora os meus parentes, né? Os meus próximos, eles não estão interessados em ouvir a minha dor, mas eu estou preocupado com a dor delas, são próximos meus. Então, uma vez eu entendido isso, é um pouco demorado, né? A gente ouvir, como eu sou o irmão mais velho, isso serve mais para os irmãos mais velhos, para os pais e para as mães, de ouvir os seus, né? Os seus entes queridos, seus filhos, seus irmãos mais novos, sua mulher, seu esposo, né? Isso é um compromisso, é uma obrigação, né? Se você quer ter uma relação saudável e não sofrer com remorso no futuro, né? Ouvir eles, né? Agora, se você está precisando, tá com a necessidade de ser ouvido, aí é necessário que você procure um psicólogo, né? No meu caso, eu já procurei psicólogo, já falei muito com psicólogo, embora os psicólogos que eu falei também eram outras pessoas que não me ouviam de verdade, era um pouco era artificial, né? Não vou condená-lo totalmente, mas um pouco era artificial. E já busquei, então hoje eu busco muito leitura, né? Eu busco ler bastante, entender eu mesmo, entender por que eu tenho essa necessidade de, né, de falar de mim para as pessoas. Aprendi, estou praticando bastante de não ter essa necessidade de falar de mim, principalmente falar das coisas que eu vou fazer, do que eu fiz. Não é conveniente, mas a maioria das pessoas, inclusive a gente fala muito de coisas para as pessoas, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer, o que a gente está pensando, o que não está pensando. Não é conveniente a gente fazer isso, né, do próximo passo da gente, mas as pessoas, elas tendem a fazer isso, falar muito de si. E se você para ouvir as pessoas, aí que entra o benefício, né? A vantagem de ouvir as pessoas é você colher informações, né? Porque quanto mais você ouve, mais elas se abrem. Isso é muito interessante. Mas voltando para a questão de consideração, as pessoas não te consideram pelo ser que você é. Elas não se preocupam com a sua dor, se está doendo você. Elas não têm sentimentos assim afetivos por você de consideração. Elas consideram aquilo que você tem para oferecer. Se você é uma pessoa que não dá atenção, né, que não tem nada para oferecer, elas nem te conhecem, a não ser que elas estejam, vamos supor assim,
obcecada por você. Na questão da paixão, por exemplo, isso é obsessão. Quanto mais a pessoa te maltrata, mais você fica em cima dela. Isso é obsessão, isso também é uma doença. Quando se trata de família, é muito importante que a gente dê importância, né, para a questão de ouvir o nosso ente querido, seja lá o pai, o irmão, o filho, uma mulher, o marido. É muito importante, né? A gente precisa dar essa atenção de ouvi-los de verdade, de tentar se conectar profundamente com o ser dele, porque se a gente não faz isso em vida, quando ele vai, quando ele falece, quando ele morre, aí vem um remorso, é algo que já não dá para voltar mais atrás, né? É por isso que as pessoas, após o falecimento de um ente querido, elas sofrem. Então, quando se trata de família, ente querido, eu acredito que família não é só marido, mulher e filho, mas também os irmãos também faz parte da família, né? Até porque vocês viveram, né, nasceram no mesmo ambiente, conviveram quando criança, embora pode ser que tenha sido um caos, e muitos tenham se prejudicado um com os outros, né? Tenha sido um lar de discórdia, foi causado muito ódio, né? Teve muita intriga, e aí essas pessoas cresceram, esses irmãos cresceram aí com muito ódio, rancor um do outro. Então isso é um veneno que as pessoas carregam. E eu sugiro, recomendo que essas pessoas se libertem desse veneno, desse ódio, desse rancor dos irmãos, perdoe eles. Isso não faz bem. Isso não faz bem. Eles às vezes te prejudicaram, né? Ou às vezes você prejudicou um deles, mas isso não foi, acredito que não foi intencional. Foi algo muito mais forte né, que a pessoa não teve controle, então foi muito mais forte que ela. E se você também causou algum mal para alguém, procure perdoá-la, pedir perdão para se resolver internamente. Porque senão você carrega isso até o caixão, a pessoa falece, você não pediu perdão, não pediu desculpa, não se resolveu com ela, não se resolveu contigo mesmo, e aí você atravessa a vida numa corda bamba, cheio de remorso, cheio de rancor, de mágoa, e a sua vida não anda por conta disso. Se a pessoa não se resolve em vida, após a morte, é impossível ela se resolver. É preciso que resolva isso. Isso quando eu digo entre família. Agora, se a gente não consegue ouvir os irmãos, a mulher, os filhos, né, eu não quero dizer que deva passar a mão na cabeça das pessoas, ficar paparicando, ficar tratando como um bebezinho, como um copo de cristal, nada disso. Mas tratar como seres humanos. Quando de fato a pessoa precisa falar, ouvir ela sem julgamento, sem condenação, sem pisar no calo dela, sem censurá-la. Porque toda vez que você censura, que você aponta, você julga essa pessoa, você está acumulando energia negativa. E isso, depois que essa pessoa morre, acontece algo pior, algo que não dá para controlar depois, isso vai ser descontado. Queira ou não, vai ser cobrado energeticamente. Bom, mas o vídeo de hoje era esse. Eu estou improvisando esse vídeo aqui. Estou aqui no trabalho. E se fez sentido para você o que eu falei, dá um joinha aí, tá? Se inscreva no canal. E vamos que vamos. Valeu, obrigado, tchau.